Olá, é uma alegria poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. Espero que Deus fale ao seu coração aquilo que nós vamos refletir hoje. Essa é a última mensagem acerca de como entender as pessoas. E eu gostaria nessa mensagem de pegar uma situação atual e analisarmos essa situação à luz da palavra do Senhor. É isso que você deve fazer, que eu devo fazer em qualquer circunstância da vida em que nós estamos. Analisar de forma bíblica a maneira que Deus enxerga aquela situação. E o que nós vamos refletir hoje é acerca de tristeza. A tristeza é algo que nós devemos evitar, fugir, se distanciar, ou devemos usar a tristeza como uma oportunidade. Em nossos dias, a tristeza ela tem sido vista como algo a se evitar a todo custo. A tristeza prolongada, ela é vista inclusive como uma doença, como um transtorno. Dos 9 critérios usados no DSM-4 para diagnosticar a depressão, o Dr. Roger ele diz o seguinte, que esses 9 critérios eles são incapazes de distinguir entre a tristeza normal e a desordenada. E acrescenta que ninguém deve render-se ao argumento que a tristeza inexplicada é doença. Veja, eu quero pegar um elemento da depressão e analisar esse elemento de forma bíblica, que é a tristeza. A depressão é algo extremamente complexo que muitas pessoas têm vivido, experimentado nos últimos dias, e um desses elementos é a tristeza. Tem 2 autores no livro chamado Tristeza Perdida, e diz o seguinte, como a psiquiatria transformou a depressão em moda. Nesse livro, esses 2 autores, eles dizem o seguinte, que a tristeza ela é parte normal da experiência humana, da natureza humana. Então, quando nós olhamos para a depressão e um desses elementos é a tristeza, nós queremos olhar essa parte normal do ser humano e analisar de forma bíblica. Então, eu quero, nessa mensagem, compreender e apresentar 3 remédios espirituais contra a tristeza. O que a palavra de Deus nos apresenta. E antes de nós imergirmos nos textos bíblicos, eu gostaria de te incentivar, caso você esteja lutando contra a tristeza prolongada, procure um médico. Procure um médico. Além da análise bíblica, além de um acompanhamento de um conselheiro bíblico, você deve procurar um médico para fazer uma bateria de exames e ver se existem alguns elementos físicos que têm contribuído, que têm influenciado talvez esse seu momento que você tem enfrentado hoje. Então, paralelo à reflexão bíblica, o exame do coração também procure um médico para identificar se existem fatores físicos que você também deve tratar, ok? Então, olhando na perspectiva bíblica acerca da tristeza, o primeiro remédio espiritual é utilidade. A tristeza, ela é útil. Por quê? Porque ela nos ajuda a se arrepender dos pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a 11, diz o seguinte, 2 Coríntios 7, 8 a 11. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram tudo necessário para corrigir a situação. Esse texto está apresentando o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto
e a igreja havia sido entristecida por uma carta severa que o apóstolo Paulo havia enviado. Aquelas palavras duras que ele usou, aquelas exortações, levou os coríntios a se arrependerem de seus pecados. Eles disciplinaram os membros que haviam criado problemas. Houve uma mudança de pensamento, houve uma mudança de sentimento na igreja com relação ao assunto que eles estavam vivendo. Eles mudaram de ideia. Eles mudaram o rumo de suas vidas. Veja, a tristeza não os afundou, mas os ajudou. Eles ouviram a mensagem e, ao invés de ficarem indignados com o mensageiro, ficaram indignados com o pecado que o mensageiro apontou. Com a tristeza, eles foram então beneficiados e não prejudicados. O arrependimento é uma evidência da salvação em Cristo. Alguém que não se arrepende ainda não nasceu de novo. É essa tristeza que Deus quer. É essa tristeza do jeito de Deus. Conforme Hernandes Dias Lopes afirma, é uma tristeza piedosa. Isso gera alegria no coração do ministro, ao ver um crescimento espiritual na igreja, ao ver sensibilidade ao espírito, amadurecimento na fé. Por outro lado, tem uma tristeza que produz morte. É a tristeza do mundo, porque ela é egoísta, ela é inútil, ela é destrutiva. É aquela tristeza que inclina a cabeça para baixo, inclina a cabeça para a sepultura. Personagens bíblicos experimentaram essa tristeza do mundo. Caim, por exemplo, Esaú, Judas, experimentaram uma tristeza do mundo. O primeiro comprimido, então, para a tristeza é usá-la para examinar o seu próprio coração, identificar os seus pecados e se arrepender deles. Como que nós devemos enxergar a tristeza? Com um exame, fazer um autoexame, olhar para o nosso coração, nos confrontar. E se por acaso identificar pecados, isso gerar tristeza, essa tristeza útil que Deus deseja, que é do jeito que Deus quer. Qual o segundo comprimido contra a tristeza? O segundo comprimido é finalidade. Finalidade da tristeza, a glória de Deus. E em João capítulo 11, do versículo 1 até o 44, conta a história de Lázaro, que havia adoecido. As irmãs Marta e Maria mandaram avisar o Senhor Jesus, e elas disseram o seguinte: Senhor, aquele a quem amas está doente. Maria é aquela que derramou perfume aos pés do Senhor Jesus e secou com seus cabelos. Marta é aquela que estava inquieta quando Jesus estava em sua casa. A Bíblia mostra que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, ao ouvir disso, que Lázaro estava doente, Lázaro que era amado por Jesus, Jesus afirma que essa doença é para a glória de Deus. E mesmo sabendo que seu amigo estava doente, Jesus permaneceu mais 2 dias. E veja que interessante, Lázaro, nome Lázaro, significa Deus meu socorro. E o interessante é que o socorro levou 2 dias para socorrer. Jesus ainda permaneceu mais 2 dias, até ir atender o seu amigo que estava enfermo. Depois, então, de 2 dias, Jesus e seus discípulos, eles voltaram para a Judéia, para o local onde os judeus estavam tentando apedrejá-los. Algo especial acontece nesse momento, pois Jesus deixa claro para os discípulos que Lázaro morreu para o bem deles. Veja, Jesus falando com os discípulos, ele fala: Lázaro morreu para o bem de vocês. E Jesus diz que estava contente por causa disso, por não ter estado lá antes, para que assim os discípulos pudessem crer. Quando chegaram, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Marta então corre até Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta acreditava que Lázaro ressuscitaria no último dia.
Mas mesmo crendo no reencontro, mesmo crendo que iria rever o seu irmão, ela estava triste. Triste por uma separação momentânea. A verdade transformadora é o que Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Que contraste, não é? Uma grande tristeza pela perda, pela separação do irmão, uma grande tristeza sendo confrontada por uma grande certeza. Uma grande dor recebendo um grande alívio. Maria vai até Jesus, prostra-se e faz a mesma afirmação: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando, e aqui ela chorava com um pranto alto, ela chorava de forma audível. Jesus agitou-se no espírito, Jesus perturbou-se. Jesus fica profundamente comovido com essa cena. Ele vai até o sepulcro e, diferente de Maria, Jesus, diante do sepulcro, chora silenciosamente. Jesus é compassivo. A compaixão de Jesus, nesse texto, nos lembra de Hebreus 4,15, que diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O segundo comprimido contra a tristeza é que Jesus usa a tristeza para a glória de Deus, com um plano específico e compaixão. Jesus tem um plano para os nossos problemas, mesmo que ele demore a atender. Mesmo que as pessoas chorem e ele se compadece dessa situação, Jesus tem um plano. Jesus ressuscitou Lázaro. Os discípulos puderam ver e crer. Maria e Marta puderam ouvir que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus tem um plano para os nossos problemas. Assim como ele tinha um plano para a doença e a morte de Lázaro, assim como ele tinha um plano para a tristeza que os seus amigos, as pessoas que ele amava, estavam passando. Jesus se importa com os nossos problemas. Jesus não é um Deus impessoal, não é um Deus indiferente, frio. Jesus é um homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Texto de Isaías 53:3. O segundo comprimido espiritual, então, contra a tristeza é finalidade. Jesus usa a tristeza para a glória de Deus, com um plano específico e compaixão. O terceiro remédio espiritual contra a tristeza é a recompensa. Nós seremos consolados. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: felizes os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Capítulo 5 de Mateus, Jesus senta com os discípulos ao redor e começa a ensiná-los. Discípulo é mais que aluno, discípulo é um seguidor. Discipulado é mais que papel e caneta, discipulado é relacionamento. Através de um relacionamento, então, Jesus ensina os seus seguidores acerca do caráter dos discípulos fiéis do reino dos céus. Como que eles são e quais as recompensas que eles receberão. Nessas bem-aventuranças, Jesus faz um contraste com os religiosos da época, que eram orgulhosos, que eram arrogantes, que eram avarentos. E o segundo contraste que Jesus faz nesse texto aqui é bem-aventurados que choram. Bem-aventurados, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Jesus diz como são felizes. A ideia da palavra chorar aqui é lamentar de tal maneira que essa tristeza, esse lamento, esse choro não pode permanecer oculto. É uma tristeza, então, que se torna evidente. As pessoas percebem. Uma tristeza que pode ter sido provocada por muitos motivos.
Talvez por nosso pecado, nos levou à tristeza, nos deixou tristes. Talvez a perseguição que sofremos por causa da justiça. Talvez os pecados da nossa nação. Talvez algum amigo, algum conhecido nos fez chorar. Talvez os males humanos, os sofrimentos alheios. Independente. O fato é que nós choramos. Mas a recompensa é daqueles que choram, os discípulos do reino de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Consolados por Deus. Existe uma esperança, existe uma recompensa. O choro vai passar. Jesus enxugará nossas lágrimas. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá quando o sol da justiça raiar. Nós seremos finalmente curados. Existe recompensa para aqueles que choram. O terceiro remédio espiritual é que existe uma recompensa. Eles serão consolados por Jesus. Diante desses três remédios, a utilidade, a finalidade, a recompensa, nós precisamos louvar ao Senhor. Precisamos engrandecer a Jesus por tudo que Deus faz, usar a tristeza para nos gerar arrependimento, usar a tristeza para a glória de Deus, nos consolar, nos dar a garantia que nós seremos consolados. Mas além de louvar ao Senhor, nós também precisamos identificar que talvez uma tristeza voltada para nós mesmos, uma tristeza segundo o mundo, destrutiva, essa tristeza nós precisamos de arrependimento. Precisamos nos arrepender dessa tristeza que não é do jeito que Deus quer, conforme nós vimos. Então veja, Jesus é aquele que verdadeiramente pode me consolar e te consolar, só Jesus. Só Jesus pode nos dar esperança, só Jesus pode nos dar uma alegria eterna. Veja o que diz em Isaías 61, do versículo 1 a 3. O Espírito do soberano, do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre canção, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos ao invés de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Em Jesus, a tristeza desaparecerá, porque os problemas desaparecerão. Lá na eternidade, nós seremos plenamente consolados. Quando estamos doentes, nós queremos um médico. Quando estamos sendo processados, nós queremos um advogado. Quando estamos encarando a dor, o sofrimento e o nosso último inimigo, a morte, nós queremos um Salvador. E Ele é Jesus. Ele é Jesus, que nos livra da dor, do sofrimento e da tristeza. Evitar ou usar a tristeza. Gostaria de terminar apresentando alguns passos práticos de como que a gente pode lidar. Em primeiro lugar, é entender. Entender que ficar triste é uma característica humana. Entenda. Chorar e se entristecer não é algo anormal. É normal. Faz parte da natureza humana. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. E Jesus não pecou. Então, chorar, se entristecer, faz parte da experiência humana. Jesus falou, a minha alma está triste até a morte. Jesus teve uma tristeza profunda. Faz parte, então, da natureza humana nos entristecer. Em segundo lugar, fale com a sua alma antes que ela fale com você. É isso que a gente aprende no Salmo 42. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei.
Foi feita uma pesquisa acerca de algumas pessoas que lutavam contra a depressão e elas deveriam completar a frase: vi mudanças na minha depressão quando... E algo bem interessante é que algumas pessoas responderam da seguinte forma: quando comecei a falar comigo, ao invés de ouvir a mim mesmo. Comecei a citar diferentes versículos das Escrituras, ao invés de ouvir as vozes de desespero que haviam dentro de mim. Fale com a sua alma antes que ela fale com você. Em terceiro lugar, use a tristeza para se redirecionar a Deus. Use a tristeza para você se aproximar de Deus. Esse texto de 1 Samuel 1, de 10 a 12, nos conta acerca de Ana, que não tinha filhos, enfrentava uma situação difícil, ela estava com a alma amargurada, ela estava sendo zombada por Penina, ela vai até Deus, ela derrama sua alma perante Deus. No Salmo 119, 28, diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. A minha alma se consome, Senhor, de tristeza, eu preciso de fortalecimento e fortalece-me conforme a tua promessa, conforme a tua palavra. É a voz do Senhor que vai nos ajudar a nos levantar, que vai nos mudar a forma como nós vemos a circunstância. Então use a tristeza, quando a tristeza surgir, quando a tristeza chegar, quando a tristeza não quiser partir, aproxime-se de Deus. Ouça o Senhor, corra até Deus, derrame a sua alma perante Deus. A bênção da tristeza é nos dirigir para Deus. Em quarto lugar, após você ter ido até Deus, se redirecione agora para ajudar ao próximo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e 4, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Você recebe o consolo de Deus para ajudar pessoas que estão passando por tribulações. Então você vai até Deus, você é consolado por Deus, você é reanimado por Deus, você é reavivado por Deus. E agora você vai até as pessoas para mostrar Jesus, para indicar a Jesus, para caminhar com essas pessoas até Cristo. Então se direcione a tantas pessoas que estão aflitas, tantas pessoas que estão tristes. Seja uma bênção, um canal de bênção na vida delas. E por fim, uma palavra àqueles que são alegres, aqueles que talvez não lutam contra a tristeza. Conforme o Dr. Welch, ele diz o seguinte: nós não somos naturalmente atraídos em direção às pessoas depressivas. Não é verdade? Naturalmente, nós não somos atraídos àqueles que lutam contra uma tristeza profunda. Mas, querido amigo, nós somos chamados por Deus para chorar com os que choram, chorar com aqueles que lamentam. E isso tudo é possível por meio do que Jesus fez por nós. Que Deus te ajude a usar a tristeza. Ela é útil, ela tem finalidade, ela tem recompensa. Use a tristeza. Que Deus te abençoe e você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus compassivo. É um Deus que se entristeceu, chorou, tomou o nosso lugar na cruz, nos deixou um exemplo a ser seguido. Que nós possamos, Senhor, fazer o que o Senhor fez, amar a Deus e amar ao próximo. Que o Senhor use a nossa vida, breve vida, talvez marcada por tristeza, mas que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Use as nossas vidas para a sua glória. É no nome de Jesus, com o coração repleto de gratidão, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo. Seja uma bênção.
as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão próximas de você, apresente Jesus, viva Jesus, e que você possa compartilhar Jesus a todos aqueles que estão ao seu redor. Um grande abraço. Deus abençoe.